Minha irmã achava que eu era sua empregada permanente, de plantão e sem salário, então eu finalmente tranquei a minha porta. Ela respondeu dizendo aos meus pais que eu estava instável e representava um perigo para os filhos dela. Uma hora depois, fui forçada a mostrar as imagens de segurança para um policial e preparei uma armadilha que ela nunca imaginou que viria. É aqui que a história realmente começa e você não vai querer perder o que acontece. Certifique-se de estar inscrito para acompanhar até o final. Estamos sempre curiosos. De que lugar do mundo vocês estão assistindo hoje? Contem pra gente nos comentários. A enxaqueca tinha começado há 1 hora. Um latejar surdo e familiar atrás do meu olho esquerdo que sinalizava uma explosão iminente de dor. Eu tinha tomado meu remédio, mas sabia que estava com o tempo contado. Eu encarava o arquivo de áudio no meu computador com o cursor piscando em tom de deboche. Relatório cirúrgico de urgência. Dr. Almeida. O arquivo estava nomeado como urgente, um procedimento complexo de tripla ponte de safena, e o cirurgião, notoriamente conhecido por falar rápido, tinha ditado mais de 40 minutos de notas pós-operatórias que eu precisava transcrever, revisar e devolver nas próximas 2 horas. Meu maior cliente, um grupo cirúrgico que pagava metade das minhas contas mensais, dependia de mim para esse tipo de agilidade. Aos 42 anos, eu havia construído uma carreira autônoma precária como transcritora médica. Um trabalho que exigia silêncio absoluto e foco intenso. Tudo feito do pequeno escritório em casa que lutei tanto para manter. Meu foco foi estilhaçado pelo barulho de cascalho na entrada da minha garagem. Eu nem precisei levantar a cabeça. Era o som da minha vida saindo dos trilhos, o som da minha irmã mais nova, Laura. Olhei para o relógio. 10h15 da manhã de uma terça-feira. Vi o sedã todo batido dela através das persianas, aquele cujo financiamento eu tinha assinado junto como fiadora. Vi ela saindo, com movimentos apressados e agitados. Ela foi para a porta traseira e vi as cabecinhas do meu sobrinho e da minha sobrinha, Léo, de 9 anos, e Sofia, de 6. Meu coração deu seu aperto complicado de sempre. Uma onda de amor por eles e um pavor quente e profundo por causa da mãe deles. Um roteiro familiar estava prestes a acontecer. Laura mandaria uma mensagem. "Tô aqui." E, em seguida, entraria imediatamente sem ser convidada, largando as mochilas das crianças no meu chão limpo. Ela me daria uma desculpa esbaforida e falsa. Minha assessora acabou de ligar. Ou, tenho uma colaboração enorme com influenciadores. Preciso correr. E então ela sumiria, me deixando para lidar com crianças energéticas demais e muitas vezes indisciplinadas, enquanto eu tinha um relatório cirúrgico urgente que não podia, sob nenhuma circunstância, atrasar. Mas hoje era diferente. Hoje a enxaqueca era uma morsa apertando minha cabeça. Hoje o prazo era inegociável. Hoje, eu finalmente tinha chegado ao meu limite. Quando ouvi os passos familiares e confiantes dela na varanda, não fui até a porta. Em vez disso, apertei o ícone de cadeado no meu celular, que controlava minha fechadura inteligente. Ouvi o estalo da tranca girando. Um momento depois, a câmera da minha campainha tocou no meu celular e o rosto de Laura apareceu na tela, parecendo irritada. "Teia! Abre logo! Tá gelado aqui fora." Inclinei-me em direção ao alto-falante do interfone na minha mesa. Minha voz saiu mais calma do que eu me sentia. "Oi, Laura. Hoje não posso." Ela congelou. Suas sobrancelhas com micropigmentação perfeita se arquearam. "O quê? Do que você tá falando? Abre a porta." "Não posso," repeti, com a voz firme, embora meu estômago estivesse revirando. "Tenho um prazo crítico de trabalho, aquele de que te falei ontem à noite. Não posso cuidar das crianças, você tem que ir embora." Por um segundo, ela apenas encarou a câmera, com a expressão vazia de incredulidade. O senso de direito dela era tão completo que o conceito de não simplesmente não computava. Então, o rosto dela se contorceu. Foi como ver uma máscara rachar e cair. "Você tá de brincadeira comigo?" Ela gritou com a voz aguda e estridente. Ela deu um passo à frente e socou a porta com o punho. "Teia, não seja assim. Não tenho tempo para os seus humores. Abre essa porta agora." "Não estou com humor nenhum, Laura. Estou trabalhando. Estou com um prazo que paga minha hipoteca.
Você não pode simplesmente largar eles aqui. Eu te disse isso. É uma emergência, ela berrou. Léo e Sofia já estavam fora do carro, parados na calçada, parecendo pequenos e confusos. Meu coração doeu por eles. Qual é a emergência, Laura? Perguntei, com a voz perigosamente baixa. Ela gaguejou. Minha reunião. É com uma marca enorme. Essa pode ser minha grande chance, Teia. E você está tentando arruinar tudo. Você é tão egoísta. Você só fica sentada aí o dia todo fazendo nada. Eu não estou fazendo nada. Estou trabalhando, retruquei, minha paciência se partindo. E você sabe que estou. Você faz isso toda vez. Você tem que encontrar outra pessoa. Não tem mais ninguém, ela lamentou. E dessa vez ela desferiu um tapa com a mão aberta e força total na minha porta da frente. A madeira estremeceu. Você é a tia deles. É o seu trabalho. O que há de errado com você? Você está sendo desumana. Você vai fazer eu perder esse trabalho. Sofia começou a chorar. Eu me senti a forma de vida mais baixa da terra. Mas mantive minha posição. Se eu cedesse agora, cederia para sempre. Vá para casa, Laura. Ou encontre outro lugar. Eu não vou abrir a porta. O rosto dela ficou pálido com uma raiva que era aterrorizante de ver. Ela apontou um dedo trêmulo para a câmera. Você vai se arrepender disso, ela sussurrou com a voz venenosa. Você não tem ideia do que acabou de fazer. Ela agarrou um Léo atordoado pelo pulso, pegou uma Sofia chorando no colo e marchou de volta para o carro. Ela os jogou no banco de trás, sem nem colocar o cinto neles. Notei com uma nova onda de raiva, bateu a porta e saiu cantando o pneu da minha entrada, jogando cascalho no meu gramado. Fiquei parada na minha casa silenciosa, meu coração martelando contra as costelas. A enxaqueca não era mais um latejar. Era uma explosão completa de dor branca e quente. A traição doía mais do que o diagnóstico em si. Fiquei congelada no meu escritório por 5 minutos inteiros depois que o carro dela desapareceu. Minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia segurar o mouse. O silêncio da casa parecia anormalmente alto, amplificado pelo zumbido fantasma dos gritos de Laura nos meus ouvidos. A adrenalina do confronto tinha momentaneamente eclipsado a dor da minha enxaqueca. Mas agora tudo voltava com força total. Um coquetel tóxico de culpa, raiva e agonia física. Meu primeiro impulso foi correr atrás dela, ligar e pedir desculpas, dizer, traga-os de volta, tudo bem, eu me viro. Esse era o papel que eu sempre tinha desempenhado. Eu era a Teia, a confiável, a chata, a irmã mais velha, estável e rígida que existia para limpar a bagunça feita pela Laura, a animada. Minha família inteira, especialmente nossos pais, Margarida e Roberto, reforçaram essa dinâmica por mais de 30 anos. Laura tinha paixão, eu tinha responsabilidades. Laura tinha sonhos, eu tinha um emprego. Mas, enquanto eu afundava na minha cadeira de escritório, a pura e cegante injustiça de tudo isso endureceu minha determinação. Lembrei-me com clareza cristalina do que tinha acontecido apenas 3 semanas antes. Laura tinha feito o mesmo truque, deixando as crianças com um alegre. Só por 1 hora, Teia, prometo. Enquanto eu estava no meio de um teste de transcrição cronometrado e ao vivo para uma nova clínica de neurologia que pagava muito bem, aquela hora virou 6. O Léo, entediado, começou a brincar com meu modem e minha conexão de internet caiu no meio do teste. Eu fui reprovada. Perdi o cliente em potencial, um contrato que valeria milhares de reais. Quando confrontei Laura, ela riu e minimizou. Ah, Teia, não seja tão dramática, é só dinheiro. Eu te pago de volta. Ela nunca me pagou 1 centavo. Ela ainda me devia por ter sido fiadora do carro dela, pelos 3 meses de aluguel que cobri no ano passado e pelo fluxo interminável de só R$ 50 que ela precisava para gasolina ou mercado. A culpa começou a recuar, substituída por uma raiva fria e dura. Eu não estava com raiva apenas por mim, ou pela minha renda perdida, ou pela dor latejante no meu crânio. Eu estava com raiva pelo Léo e pela Sofia. Que tipo de mãe usava seus filhos como arietes emocionais? Que tipo de pessoa gritava e xingava na frente deles, e depois saía cantando pneu de uma garagem sem nem colocar o cinto de segurança neles? Olhei para um monitor pequeno e discreto no canto da minha mesa.
Ele mostrava 4 feeds de câmera do meu sistema de segurança doméstica. Eu tinha instalado há 1 ano, não por causa de ladrões, mas por causa da Laura. Pareceu extremo na época, paranoico até. Mas eu fiz isso depois que ela pegou meu notebook de trabalho caro emprestado enquanto eu estava no banho e depois o derrubou, estilhaçando a tela. Ela mentiu, é claro. Alegou que simplesmente parou de funcionar. E nossos pais ficaram do lado dela. Era um computador velho. De qualquer forma, Teia, você não pode culpar a Laura por um acidente. O acidente foi a gota d'água. Usei minhas economias para comprar um sistema novo de última geração e um pacote de segurança com armazenamento em nuvem. Eu tinha uma câmera na porta da frente, uma na entrada da garagem, uma na varanda dos fundos e uma na minha sala de estar. Eu disse a mim mesma que era para ter paz de espírito. Mas eu sabia, no fundo, que estava construindo um arsenal. Teclei algumas vezes, abrindo o armazenamento na nuvem. Lá estava. Câmera da garagem, 10h15 da manhã. Câmera da porta da frente, 10h16 da manhã. Cliquei nos arquivos e toda a cena feia foi reproduzida. O áudio estava cristalino. Meu calmo e firme, hoje não posso. O quê? Incrédulo dela. Os gritos crescentes dela. As mentiras sobre uma grande chance. O sussurro venenoso dela. Você vai se arrepender disso. E, finalmente, as imagens da garagem mostrando ela saindo cantando pneu com as crianças. Baixei ambos os arquivos. Salvei-os na minha área de trabalho e depois fiz backup em um disco rígido criptografado separado. Senti uma calma fria e estranha tomar conta de mim. A culpa tinha ido embora. Laura, em sua raiva cega, sempre esquecia uma coisa crucial. Esta casa tem olhos e ouvidos. E eu não estava mais disposta a ser a testemunha silenciosa da destruição dela. Eu agora era a curadora das consequências dela. Respirei fundo, engoli mais 2 analgésicos e voltei para o arquivo de áudio do cirurgião. Eu tinha trabalho a fazer. Meu relacionamento com Laura era um estudo de caso de 38 anos de sacrifício unilateral. Eu era a mais velha por 4 anos e desde o momento em que ela nasceu, fui designada sua guardiã. Eu era a alma velha, a responsável. Laura era a criança selvagem, o espírito livre. Nossos pais, Margarida e Roberto, se deliciavam com essa dinâmica. Eles estavam aposentados agora, vivendo confortavelmente em um condomínio a 1 hora de distância, mas toda a filosofia parental deles tinha sido uma de rotulagem preguiçosa. Eu era elogiada por boas notas e comportamento previsível. Laura era elogiada por respirar. Enquanto eu me dedicava na faculdade, visando uma carreira estável que me daria independência, Laura ficava à deriva, mudando de curso 5 vezes antes de largar tudo para se encontrar. Esse se encontrar envolveu uma série de empregos ruins, namorados piores e um dreno constante nas finanças dos nossos pais e, por extensão, nas minhas. Fui eu quem a levou para o hospital quando ela teve apendicite às 2 da manhã porque o namorado dela na época estava bêbado demais. Fui eu quem juntou o dinheiro para o depósito calção do primeiro apartamento dela. E quando ela anunciou a gravidez do Léo, resultado de um relacionamento curto com um homem que sabiamente desapareceu, fui eu quem organizou o chá de bebê, comprou o berço e segurou a mão dela durante o parto. Fiz o mesmo pela Sofia, cujo pai foi igualmente ausente. Eu amava aquelas crianças. Eu as adorava. Mantinha os lanches favoritos delas na minha despensa. Os desenhos delas colados na minha geladeira. Elas eram as únicas partes inocentes nesse drama interminável e exaustivo. Mas meu amor por elas havia se tornado uma arma que Laura usava contra mim. Porque eu trabalhava de casa, ela e meus pais decidiram coletivamente que meu tempo não era valioso. Você tá em casa mesmo. Era o refrão constante. Não é como se você tivesse um emprego de verdade, Teia. Você só digita. Eles convenientemente ignoravam o fato de que minha digitação pagava minha hipoteca, minhas contas e, na maioria das vezes, as contas da Laura também. Laura, agora com 38 anos, não tinha emprego de ser nível. Ela alegava ser uma influenciadora de mídia social, o que na realidade significava que ela tinha alguns milhares de seguidores no Instagram e passava os dias tirando selfies em cafés que não podia pagar, enquanto tentava conseguir produtos de graça.
Ela apresentava sua vida como uma correria glamurosa e de alto estresse. Eu sabia que era uma mentira cuidadosamente construída, financiada pelo fundo de aposentadoria dos nossos pais e pela minha culpa. O antagonista na minha vida não era apenas a Laura. Era todo o sistema que minha família havia construído. Meus pais eram os arquitetos da disfunção dela. Só no mês passado, tentei estabelecer um limite. Convoquei uma reunião de família, uma teleconferência na verdade, e tentei explicar calmamente que precisava de aviso prévio para ser babá. Ah, Teia, não seja tão rígida. Minha mãe Margarida suspirou, com a voz pingando decepção. A Laura está fazendo o melhor que pode. É tão difícil para uma mãe solteira. Eu sou uma pessoa solteira, rebati com a voz tensa. Tenho um trabalho exigente. Meus clientes têm emergências. Não posso simplesmente largar tudo. É família, Teia. Meu pai, Roberto, interveio, usando seu tom de palavra final. Família ajuda uns aos outros. Sua irmã precisa de você. Você tem sorte de não ter filhos. Você não sabe o que é estresse de verdade. A implicação era clara. Meu estresse, meu trabalho, minha vida eram secundários aos caprichos da Laura. Meus sacrifícios não eram vistos como sacrifícios. Eram vistos como obrigações. Minha casa não era meu santuário. Era a creche gratuita da Laura. A própria Laura era a mais polida e manipuladora de todos. Ela conseguia chorar sob comando, tecendo contos de desgraça sobre oportunidades quase perdidas e reviravoltas cruéis do destino. Ela falava de sua marca e seu networking, com a cara séria, como se fosse uma CEO e não alguém que tinha sido despejada 2 vezes em 3 anos. Suas reuniões eram quase sempre almoços com amigos. Suas emergências eram horários no cabeleireiro. Ela era um buraco negro de necessidade, e eu tinha sido sua principal fonte de combustível por toda a minha vida. Hoje, eu finalmente tinha cortado a linha de combustível. E enquanto eu estava sentada na minha mesa, o silêncio na casa parecia menos um vazio e mais um escudo. Eu sabia que a luta não tinha acabado. Aquele foi apenas o tiro de abertura, mas pela primeira vez, eu não estava esperando para ver o que ela faria a seguir. Eu estava esperando por eles. O latejar na minha cabeça tinha diminuído para uma dor surda, graças à medicação e ao súbito foco aguçado da minha raiva. Consegui terminar a transcrição urgente para o Dr. Almeida, verificando 3 vezes se havia erros, e enviei por e-mail para o grupo cirúrgico com 10 minutos de sobra. O alívio foi imediato, mas durou pouco. Minha vitória parecia vazia, ofuscada pela certeza de que a retaliação estava chegando. Laura não era do tipo que aceitava a derrota. Ela era do tipo que escalava a situação, que queimava a terra. Minha armadilha inteligente, como passei a pensar nela, era o sistema de segurança. Era minha única peça de alavancagem em uma dinâmica familiar que estava contra mim desde o nascimento. Instalei o sistema após o incidente do notebook, pagando extra pelo plano de armazenamento em nuvem premium, que salvava todos os arquivos por 30 dias, não importa o quê. Escolhi câmeras com vídeo de alta definição e, crucialmente, áudio de alta fidelidade. Eu queria um registro. Não sabia exatamente para o que estava me preparando. Talvez apenas para provar a mim mesma que eu não era louca, que o gaslighting que eu suportava era real. Agora eu sabia que o sistema não era apenas para minha paz de espírito, era minha testemunha. Fui para a cozinha fazer uma xícara de chá. Minhas mãos ainda não estavam perfeitamente firmes. Eu era uma vítima passiva por natureza. Meu instinto era amenizar as coisas, pedir desculpas mesmo quando não estava errada, apenas para fazer a tensão parar. Mas algo dentro de mim tinha se quebrado esta manhã. Foi a visão do rosto da Sofia, sua boquinha tremendo enquanto a mãe gritava. Foi o jeito casual e perigoso com que Laura acelerou sem colocar o cinto neles. Isso não era mais apenas sobre mim e meu trabalho. Era sobre eles. Meu celular, que estava no balcão da cozinha, vibrou. Meu estômago deu um salto. Era uma mensagem, não da Laura, mas da minha mãe, Margarida. Me liga agora. O que você fez com a sua irmã? As letras maiúsculas, a acusação. Não o que aconteceu, ou está tudo bem, mas o que você fez. O veredito já estava dado. Eu era culpada. Meu polegar pairou sobre o botão de chamar. Eu conseguia imaginar a conversa perfeitamente. A voz da minha mãe carregada de decepção e preocupação fabricada. Teia,
a Laura está histérica. Ela disse que você a trancou no frio. Ela disse que você gritou com ela na frente daquelas pobres crianças. Ela está aqui em casa agora chorando horrores. Como você pôde ser tão cruel? E eu me defenderia, minha voz ficando mais aguda conforme eu ficava mais frustrada. Não foi isso que aconteceu. Ela está mentindo. Eu estava com um prazo de entrega. E meu pai entraria na linha. Teia, sua irmã está num estado frágil. Você precisa pedir desculpas. Você precisa consertar isso. Você está destruindo essa família. Eu estaria em menor número, superada e atropelada, assim como tinha sido 1000 vezes antes. Eu terminaria a ligação me sentindo exausta, derrotada e cheia de dúvidas. Não desta vez. Respirei fundo e tomei uma decisão. Eu não era mais uma vítima passiva. Eu era uma estrategista ativa. Eu não ligaria para eles. Eu não entraria no jogo. Eles não estavam buscando a verdade. Eles estavam buscando minha submissão. Em vez disso, voltei para o meu computador. Abri meu e-mail e redigi uma nova mensagem para meu endereço de e-mail pessoal e privado. Anexei os 2 arquivos de vídeo. Campainha 10:16 AM MP4 e QI Garagem 10:18 AM MP4. Cliquei em enviar. Agora os arquivos estavam em 2 sistemas de nuvem separados, mais meu disco rígido externo. Eles estavam seguros. Meu celular vibrou de novo e de novo. Uma sequência de mensagens da minha mãe, cada uma mais frenética que a outra. Teia, atende o telefone. Isso não tem graça. Laura está um caco. Seu pai está furioso. Você está punindo ela? É isso? Você está sendo incrivelmente infantil. Assisti as mensagens aparecerem e pela primeira vez não senti nada. Nem culpa, nem pânico, apenas uma certeza fria e clara. Eles estavam seguindo um roteiro, mas eu tinha o verdadeiro. Eu tinha a verdade gravada em alta definição. Virei meu celular para baixo, silenciando a tela. Eu não participaria do meu próprio assassinato de reputação. Eu esperaria. O ônus da prova não estava mais comigo. Estava nos arquivos de vídeo, salvos no meu disco rígido. Fiz outra xícara de chá e esperei pelo próximo movimento deles. Eu sabia que não seria apenas um telefonema. O silêncio na minha casa durou exatamente 40 minutos. Foi tempo suficiente apenas para eu começar a duvidar de mim mesma, para me perguntar se eu tinha nem imaginado tudo aquilo. Se eu realmente era um monstro frio e egoísta que todos pensavam que eu era. A enxaqueca ainda era um tambor surdo e martelante, e o silêncio parecia ampliá-la. Então, ouvi uma porta de carro bater. Não apenas uma, mas 2. Olhei para o meu monitor de segurança. Não era o sedã da Laura. Era o SUV azul escuro do meu pai. Meu coração afundou. Eles não tinham apenas ligado. Eles tinham dirigido 1 hora para me confrontar. Minha campainha tocou. Não um ding-dong educado, mas um zumbido longo e impaciente enquanto alguém segurava o botão. Depois vieram as batidas. Não as batidas histéricas e descontroladas da Laura, mas o punho pesado e justo do meu pai, Roberto. Teia, abre essa porta. Sabemos que você está aí, ele trovejou. Caminhei até meu escritório, minhas pernas parecendo chumbo, e sentei na minha mesa. Ativei o interfone assim como tinha feito com a Laura. O que vocês querem? O rosto da minha mãe apareceu na câmera, pálido e contraído de raiva. Como assim o que nós queremos? Teia, isso já foi longe demais. Deixe-nos entrar. Precisamos conversar sobre o que você fez com sua irmã. Eu não fiz nada com ela, disse, minha voz tremendo apesar da minha determinação. Estou trabalhando, disse a ela. Eu não podia cuidar das crianças. Ela é quem teve um ataque de birra. Ela está perturbada. Minha mãe chorou, as mãos voando para o peito em um gesto de puro teatro. Ela veio até nós em lágrimas, dizendo que você gritou com ela e com as crianças. Que você disse a ela? Você disse a ela que desejava que ela nunca tivesse tido eles. Como você pôde? A mentira era tão audaciosa, tão vil, que me tirou o fôlego. Eu nunca disse isso. Isso é uma mentira absoluta e nojenta, e vocês sabem disso. Nós sabemos o que ouvimos, Teia. A voz do meu pai cortou, seu rosto agora pairando na câmera. Ele parecia furioso. Você fica trancada nessa casa o tempo todo, encarando essa tela. Você não está bem.
Você está deixando o seu trabalho te transformar numa pessoa fria e amarga. Agora você vai abrir essa porta e vai ligar para sua irmã e pedir desculpas por essa bobagem. Não, assim, eu disse. A palavra era pequena, mas parecia sólida. Eu não vou. O que você disse? Meu pai rugiu. Eu disse não. Não vou pedir desculpas por uma mentira. E não vou deixar vocês entrarem só para vocês dois poderem me intimidar e ficar do lado dela. Vocês nunca, nenhuma vez ficaram do meu lado. Lado? Minha mãe gritou. Isso não é sobre lados, Teia. Isso é sobre família. A Laura está lutando e você com sua casa boa e sua vida tranquila. Você não consegue nem encontrar no seu coração vontade de ajudá-la por algumas horas. Minha casa boa e vida tranquila foram pagas pelo trabalho que vocês estão interrompendo agora. Disparei, minha raiva finalmente transbordando. O trabalho que ela constantemente desrespeita. O trabalho que vocês desrespeitam. Vocês não querem conversar. Vocês querem que eu me renda e eu não vou fazer isso. Eu estava prestes a cortar a conexão quando tive uma ideia. Era a hora da primeira revelação. Na verdade, eu disse, minha voz de repente calma e clara. Eu tenho um vídeo de toda a conversa, desde o momento em que ela chegou até o momento em que ela foi embora. Ambos congelaram. A boca da minha mãe abriu e fechou. A expressão de raiva do meu pai vacilou, substituída por um lampejo de confusão. O quê? Minha mãe sussurrou. Tem uma câmera de segurança. Ela grava áudio e vídeo. Tenho a coisa toda salva, os gritos dela, as mentiras sobre a reunião, eu dizendo calmamente que tinha que trabalhar, ela saindo em alta velocidade sem colocar o cinto nas crianças. Tenho tudo isso. Deixei as palavras pairarem no ar. Vocês querem que eu envie por e-mail para vocês, mãe? Ou preferem continuar acreditando na mentira? Eu esperava que isso fosse um checkmate, um momento de, oh meu Deus, fomos enganados. Mas eu tinha subestimado o compromisso deles com a narrativa. O rosto do meu pai endureceu novamente. Uma câmera, você gravou sua própria irmã. O que diabos há de errado com você, Teia? Que tipo de pessoa doente e paranoica faz isso? Isso é uma armadilha. É uma câmera de segurança, pai. Está na minha porta da frente. Não é um segredo. Você está tentando chantageá-la, minha mãe acusou, sua voz encontrando nova força. Você está segurando isso sobre a cabeça dela. Isso é pior. Isso é muito pior do que pensávamos. Você está instável. Eu os encarei, estupefata. Eu tinha apresentado a eles uma prova indiscutível da minha inocência, e eles a distorceram em evidência da minha insanidade. Eles não se importavam com a verdade. Eles só se importavam em proteger a Laura. Proteger o sistema quebrado e tóxico que tinham construído. Saiam da minha propriedade, eu disse, com a voz morta. Saiam da minha propriedade ou vou chamar a polícia por invasão. Cortei o feed do interfone. Assisti no monitor enquanto eles ficavam lá, atordoados pelo silêncio. Meu pai parecia querer arrombar a porta, mas minha mãe colocou a mão em seu braço. Eles discutiram por um momento, seus rostos contorcidos. Finalmente, marcharam de volta para o Sylvie e foram embora. Sentei na minha mesa, meu corpo todo vibrando. Eles acreditavam que eu estava instável. Eles acreditavam que eu era a vilã. Eu tinha mostrado minhas cartas e o tiro saiu pela culatra. E eu sabia, com uma certeza terrível e profunda, o que viria a seguir. A casa estava quieta novamente, mas desta vez o silêncio era ameaçador. Meu confronto com meus pais tinha sido um desastre. Eu joguei meu trunfo, o vídeo, e eles não apenas pagaram para ver, como distorceram aquilo em mais um motivo para me condenar. Ao tentar provar que eu era sã, apenas confirmei a narrativa deles de que eu era instável. Minha enxaqueca, que tinha recuado momentaneamente, voltou rugindo. Eu me senti enjoada. Laura, meus pais, eles eram um sistema fechado. Qualquer evidência que contradissesse a visão de mundo deles, de que Laura era uma vítima e eu era uma workaholic de coração frio, era rejeitada e transformada em um novo ataque. Eu não era mais apenas egoísta, eu era paranoica, doente e instável. Andei de um lado para o outro na minha sala de estar, minha mente a mil. Qual seria o próximo passo deles? Eles não podiam me forçar a pedir desculpas. Não podiam me forçar a deixá-los entrar. O que restava? Laura estava desesperada. Ela tinha sido humilhada na minha porta. Ela tinha conseguido incitar nossos pais a um frenesi,
mas o cerco deles tinha falhado. Ela tinha me pintado como uma irmã cruel e sem coração, e agora, graças à minha própria admissão, uma paranoica que gravava sua própria família. Ela tinha apostado tudo nessa mentira. Ela não podia recuar agora. Meu celular, que eu tinha deixado no balcão da cozinha, vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. O que você fez foi doentio. Você gravou ela. Mamãe e papai me contaram tudo. Você precisa de ajuda, Teia. Era a Laura. Número bloqueado ou não. Eu conhecia o jeito dela de escrever. Ela estava testando as águas, tentando obter uma reação para me puxar de volta para a briga. Deletei a mensagem sem responder. Voltei para o meu escritório e me sentei. Abri os arquivos de vídeo novamente, assistindo-os. As imagens da garagem. Garagem 10, de 18 AM, MP4. Assisti enquanto o carro de Laura saía em alta velocidade. Léo e Sofia claramente visíveis no banco de trás. Eles estavam seguros, estavam com a mãe. Ela era imprudente e irresponsável. Mas eles estavam com ela. Isso era uma disputa familiar. Uma disputa familiar desagradável, feia e há muito tempo devida. Mas as novas palavras que eles usaram, instável, doente, não está bem, ecoavam na minha cabeça. Não eram apenas insultos, eram armas, e eu tive um pressentimento horrível. Eu sabia como a Laura estava prestes a usá-las. Ela estava desesperada para recuperar o controle. Ela precisava me punir para provar aos nossos pais e a si mesma que ela era a vítima e eu a agressora. Como ela poderia fazer isso agora que seus aliados tinham falhado? A resposta veio a mim em uma onda fria e nauseante. Ela iria escalar. Ela pegaria as mentiras que contou aos nossos pais e as tornaria oficiais. Ela traria uma parte externa, alguém que não pudesse ser ignorado. Olhei para o relógio. Eram 11h45 da manhã, pouco mais de 1 hora desde que tranquei minha porta. Meus pensamentos foram interrompidos por um som que fez meu sangue gelar. Uma batida educada e oficial na minha porta da frente. Não era a batida frenética da Laura, nem o punho pesado do meu pai. Era um toque-toque-toque, medido e firme. Olhei para a câmera da campainha. Meu coração parou. Parado na minha varanda estava um policial com uniforme azul escuro. Ele bateu novamente. Senhora, aqui é a polícia. Estamos aqui para uma verificação de bem-estar. Poderia, por favor, abrir a porta? Era isso. Essa foi a jogada dela. Laura, em um ato final, desesperado e imperdoável de malícia, havia chamado a polícia. Ela tinha pegado nosso drama familiar privado e feio e transformado em um espetáculo público, usando como arma as próprias pessoas destinadas a nos proteger. Ela estava construindo seu caso, não com a verdade, mas com mentiras tão monstruosas que ela esperava que fossem acreditadas. Ela estava alegando que eu era um perigo. Eu via o jogo final dela agora. Ela precisava provar que eu era instável. E que maneira melhor do que ter um policial aparecendo, luzes piscando na minha entrada, para investigar uma verificação de bem-estar em nome da minha família preocupada? Ela não estava apenas tentando ganhar uma discussão. Ela estava tentando me arruinar. E ela tinha usado seus próprios filhos como isca. Meu medo, no entanto, foi imediatamente consumido por uma raiva clarificadora e incandescente. Isso não era um confronto. Isso era uma guerra. E ela tinha acabado de me entregar a munição para vencê-la. Respirei fundo uma vez, me estabilizando. Alisei minha camisa, caminhei até a porta da frente e destranquei a fechadura. Abri. O policial era alto, com um rosto profissional cansado. Parecia ter quase 50 anos. Senhora, você é a Teia? Ele perguntou, a mão descansando perto do cinto. Sim, policial, sou a Teia. Como posso ajudar? Mantive minha voz perfeitamente nivelada, educada e calma. Senhora, recebemos uma chamada, uma verificação de bem-estar de uma Laura e de uma Margarida e Roberto, sua família. Eles expressaram séria preocupação com seu bem-estar. Disseram que a senhora estava agindo de forma errática, que poderia ser um perigo para si mesma. Também mencionaram que havia crianças aqui e que a senhora não estava atendendo o telefone. As mentiras foram empilhadas tão alto e tão rápido. Perigo para mim mesma. Crianças aqui. Era uma mentira projetada para trazê-lo à minha porta rapidamente. Policial, eu disse.
Estou perfeitamente bem, não sou um perigo para mim mesma. E como o senhor pode ver, não há crianças aqui. Estou no meio do meu dia de trabalho. O policial olhou além de mim para a minha sala de estar quieta e arrumada. Eles pareciam muito preocupados. Senhora, disseram que a senhora os trancou para fora, que estava gritando e instável. Se importa se eu entrar um momento apenas para verificar se está tudo certo? Não me importo nem um pouco. Por favor, entre, disse eu, dando um passo para o lado. Ele pisou logo na entrada, os olhos examinando o ambiente. A senhora mora sozinha, senhora? Moro. Trabalho de casa como transcritora médica. É um trabalho muito exigente que requer muito silêncio. Entendo, disse ele, embora ainda parecesse cético. Sua irmã Laura, ela disse que esteve aqui esta manhã com os filhos e que a senhora, bem, ela disse que a senhora surtou, que se recusou a deixá-la entrar e estava gritando com ela. Esse era o momento, o acerto de contas. Mas não seria a bagunça barulhenta e dramática que Laura tinha imaginado. Seria quieto, calmo e sistemático. Policial, eu disse, indicando meu escritório. Eu sou a pessoa que está sendo assediada. Minha irmã, minha mãe e meu pai estiveram todos aqui hoje criando confusão. Minha irmã fez uma denúncia falsa e eu tenho provas. Ele levantou uma sobrancelha. Provas? Por favor, venha ao meu escritório. Ele me seguiu. Sentei na minha mesa e coloquei as imagens de segurança no meu monitor principal. Tem um sistema de segurança policial. Ele grava áudio e vídeo. Esta é minha irmã Laura chegando às 10h15 da manhã. Cliquei em reproduzir no arquivo campainha 10 de 16 AM MP4. O policial ficou atrás de mim assistindo silenciosamente. Ele viu o rosto de Laura aparecer. Ele ouviu minha voz calma e clara. Oi, Laura, hoje não posso. Ele ouviu o grito imediato e crescente dela. Você tá de brincadeira comigo? Abre essa porta agora. Ele ouviu minha explicação firme e paciente sobre meu trabalho. Ele ouviu a mentira dela sobre a grande chance. Ele ouviu ela me chamar de egoísta e desumana. Ele ouviu o venenoso. Você vai se arrepender disso. Em seguida, cliquei no segundo arquivo. Garagem 10, 18 AM ou MP4. E isso, policial, é a câmera da garagem com o horário segundos depois. Esta é minha irmã indo embora com os filhos dela que, como o senhor pode ver, estavam em segurança no carro dela. Eles nunca estiveram na minha casa. Nunca estiveram sob meus cuidados. E nunca estiveram em perigo, a menos que conte a direção imprudente dela. O rosto do policial, que estava neutro e cético, endureceu em uma máscara de pura irritação. Ele tinha sido enganado. O tempo dele tinha sido desperdiçado. E assim que ele estava prestes a falar, como se fosse uma deixa, uma porta de carro bateu lá fora. Depois outra. Olhei para o meu monitor. O sedã da Laura, o SUV do meu pai. Todos os três, Laura, Margarida e Roberto, estavam correndo pela minha calçada, com os rostos numa máscara de preocupação justa. Eles claramente tinham seguido a polícia, cronometrando a chegada para serem a família que resgata. Eles viram a porta aberta e invadiram. Policial, graças a Deus, minha mãe chorou, correndo em direção a ele. Ela está bem? Estávamos tão preocupados. Tá vendo? Laura gritou, apontando um dedo trêmulo para mim. Ela é louca. Ela trancou todos nós para fora. Ela é instável. Eu te disse. O policial levantou uma mão. O efeito foi instantâneo. Todos os três pararam, o roteiro da entrada dramática cortado abruptamente. Senhora, disse ele com a voz dura, dirigindo-se diretamente a Laura. Acabei de revisar as imagens de segurança do seu encontro esta manhã. O rosto de Laura foi de pálido para branco fantasmagórico. Meus pais pareciam confusos. Imagens? Meu pai disse. Isso mesmo, continuou o policial com os olhos fixos em Laura. Eu vi o evento todo. Ouvi a senhora gritando com sua irmã. Ouvi ela dizer calmamente que estava trabalhando. Ouvi a senhora mentir sobre uma emergência. E então vi a senhora ir embora com seus filhos. Em nenhum momento aquelas crianças estiveram em perigo. Em nenhum momento sua irmã esteve instável ou gritando. A senhora, no entanto, estava. Ele virou o olhar para meus pais. E então vocês vieram e continuaram o assédio. E então a senhora, disse ele, apontando de volta para Laura,
Fez uma denúncia falsa, alegando perigo para crianças e uma pessoa em crise de saúde mental, ocupando recursos da polícia. As expressões triunfantes e preocupadas desapareceram, substituídas por choque puro e não adulterado. Minha mãe parecia que ia desmaiar. O rosto do meu pai estava vermelho beterraba. Laura começou a gaguejar. Mas ela me gravou. Isso é ilegal. Ela é doente. Senhora, disse o policial com a voz perigosamente baixa. Sua irmã tem uma câmera de segurança na porta da frente dela. Isso é perfeitamente legal. O que não é legal é fazer um boletim de ocorrência falso. Desperdiçar recursos policiais é uma ofensa muito séria. Isso me impede de responder a emergências reais. Ele deu um passo em direção a eles e eles recuaram instintivamente. Tenho tudo o que preciso. Todos vocês sairão desta propriedade imediatamente. Vocês não entrarão em contato com sua irmã novamente. Se eu receber mais uma chamada para este endereço de qualquer um de vocês, não serei tão compreensivo. Fui claro? Minha mãe apenas assentiu, com os olhos arregalados. Meu pai encarou o chão, mas Laura, mesmo em derrota total, tinha um último tiro. Ela olhou para mim, os olhos cheios de um ódio tão puro que era impressionante. Você fez isso, ela sussurrou. Você destruiu essa família. Não, Laura, eu disse, minha voz clara e forte, ecoando no silêncio repentino. Você destruiu. Você mentiu. E eu apenas contei a verdade. Saiam da minha casa. O policial ficou até que todos os três estivessem de volta em seus carros. Ele os observou indo embora, meus pais no SUV, parecendo traumatizados e pequenos, e Laura saindo cantando pneu numa nuvem de poeira, exatamente como antes. Quando eles se foram, o policial se virou para mim, sua expressão suavizando. Senhora, sinto muito mesmo por isso. Foi pesado. Obrigada, policial. Agradeço por lidar com isso tão bem, eu disse, meus joelhos de repente fracos. Você tem o direito de trabalhar e tem o direito de ter paz na sua própria casa, disse ele. Ele me entregou num pequeno cartão com um número de caso, para seus registros. Se eles contatarem a senhora novamente, ligue para nós e mencione este arquivo. Vamos levar isso muito a sério. O que sua irmã fez, isso não é apenas uma briga de família. Isso é crime. Assenti, incapaz de falar. Ele me deu um aceno educado e saiu. Fechei a porta e dessa vez passei a tranca. O silêncio que encheu minha casa foi profundo. Não era mais ameaçador. Era uma quietude vasta, aberta e bonita. Era o som da paz. Era o som do acabou. Voltei para o meu escritório e sentei na minha mesa. Me senti vazia, mas não de um jeito ruim. Eu estava esvaziada do pavor, da culpa, da ansiedade constante de baixo nível que tinha sido minha companheira por décadas. Eu estava livre. Eu sabia que o caminho à frente não seria simples. Minha família, como eu a conhecia, tinha acabado. A estrutura tóxica, codependente e de gaslighting tinha sido estilhaçada. E os pedaços estavam espalhados, mas eu sabia com certeza absoluta que o que estava quebrado não podia e não deveria ser montado novamente. Fiz uma última coisa. Abri meu e-mail. Redigi uma nova mensagem para meus pais. O assunto era a verdade. No corpo, escrevi simplesmente: vocês queriam saber o que aconteceu. Aqui está. Vocês me acusaram de ser instável e cruel e acreditaram em uma mentirosa patológica em vez de na sua própria filha. Vocês permitiram o comportamento dela e participaram desse assédio. É isso que vocês permitiram. É isso que vocês defenderam. Anexei os 2 arquivos de vídeo. Campainha 10:16 AM MP4 e garagem 10:18 AM MP4. Adicionei uma linha final. Não entrem em contato comigo até estarem prontos para pedir desculpas. Não para mim, mas para a verdade. Cliquei em enviar. Então fui no meu celular e bloqueei o número da Laura, o número da minha mãe e o número do meu pai. As semanas seguintes foram estranhas. O silêncio era absoluto. Sem mensagens furiosas, sem visita surpresa, sem drama. No começo foi chocante. Eu continuava checando meu celular, me preparando para um ataque que nunca vinha. Então comecei a relaxar. Aceitei um novo cliente, a clínica de neurologia para a qual eu tinha sido reprovada no teste. Eles tinham outra vaga
E com minha casa finalmente verdadeiramente silenciosa, passei no novo teste com 100% de precisão. Minha renda aumentou em 30%. Comecei a dormir a noite toda. As enxaquecas que me atormentaram por anos começaram a desaparecer, tornando-se menos frequentes e menos severas. Eu nunca tinha percebido o quanto da minha doença física estava ligada ao estresse constante e desgastante da minha família. Cerca de um mês depois, recebi uma carta. Era manuscrita, da minha mãe. Era longa, cheia de justificativas e cláusulas de "mas você tem que entender". Mas enterradas no terceiro parágrafo estavam as palavras que esperei minha vida inteira para ouvir. Nós assistimos aos vídeos. Nós não sabíamos. Nós vemos agora. Sentimos muito, muito mesmo, Teia. Nós falhamos com você. Coloquei a carta na mesa. Não liguei para ela. Era um começo, mas não era uma resolução. A cura, se viesse, seria nos meus termos e no meu tempo. Minha vida é tranquila agora. Eu trabalho, leio, faço caminhadas, tenho minha casa, meu santuário de volta. Minha rede de amigos, há muito negligenciada, está crescendo novamente. Ouvi dizer, através de uma tia distante, que a Laura teve que arrumar um emprego de verdade. O banco da mamãe e do papai e a creche gratuita da Teia foram permanentemente fechados. Ela está furiosa, mas a raiva dela não tem mais poder sobre mim. Eu tenho minha paz, eu tenho minha prova e eu tenho minha vingança. E acontece que isso vale muito mais do que a ideia quebrada e tóxica de amor de uma família.